significa essa virada de ano chinês agora? Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Também, tudo jóia. Antes eu queria entender, porque o Ano Novo Chinês é sempre uma data móvel, né? Ele nunca é no mesmo dia. Por que que isso acontece? Isso acontece porque no calendário chinês Ah, tá bom. as Isso. a gente calcula a passagem do sol, né? Me desculpa te interromper, mas você está com um probleminha agora no seu microfone. Eu vou pedir para o pessoal trazer para a gente aqui um microfone de mão, pode ser? Temos aí? Para a gente conseguir ouvir a Adriana direitinho? Obrigada, Gabi. Ela estava dizendo justamente que o Ano Novo Chinês é uma data móvel porque tem uma sincronia com as fases solares e lunares, é isso? Exatamente. Então leva em consideração a passagem do sol, passagem da lua. Então o calendário chinês, ele é conhecido como um calendário lunisolar, que leva em consideração tanto as fases da lua, né? Por enquanto, este ano aqui nós estamos entrando no dia 10 no calendário lunar, mas nós também entramos já no Ano Novo Chinês pelo calendário solar, que foi dia 4. Ah, então tem, vamos dizer que duas celebrações diferentes? Tem duas celebrações, Olha. mas a mais tradicional é a do calendário lunar, Tá. né? Que o povo mesmo festeja, a gente tem os mitos, a gente tem lendas, né, que contam sobre isso. O calendário lunar ele é utilizado na astrologia oriental chinesa por algumas escolas. O calendário solar ele também tem apropriação da astrologia e também do Feng Shui, que é uma arte, é uma técnica, né, chinesa, no qual nós também utilizamos os dois calendários. Que interessante. Agora, está começando o ano do dragão. Isso. E quando a gente diz que começa o ano de algum animal, Isso. a gente está levando em consideração, então, esse calendário lunar, é isso? A gente pode considerar os dois. Tanto no calendário solar quanto no lunar, é o dragão que está entrando. Pode me dar, porque agora já está funcionando. Fica à vontade, querida. Obrigada. Então, as astrologias, elas consideram o ano em questão. Tá. É um código de energia. Né? Neste ano de 2024, o código de energia que vai entrar é de dragão, de madeira e com a polaridade yang. E o que significa isso? Porque a gente sabe da importância do dragão para a Isso, cultura chinesa. isso. Sempre que a gente vê essas danças lindas, a gente vê a força e a potência desse dragão, né, durante essa Exatamente. dança. O que significa estar no ano do dragão? O dragão é o único animal mitológico do zodíaco chinês. Né? Então, ele é responsável por levar as energias que nós temos aqui na Terra lá para o céu. Ele é o transportador. Então, ele já tem essa particularidade, o que torna isso mais diferente do que a entrada de outros anos, de outros animais, né? Dando esse tom de energia. O dragão, ele dá um tom de energia pelo seu código, ele é imponente, né? Pelo próprio visual que a gente tem do dragão, o instinto do dragão. Então, essas demandas trazem tudo, esse universo traz influência no ano em questão. No ano de dragão, ainda com o seu elemento de madeira, ele dá mais características, mais ênfase ainda para essa imponência toda, para esse código que traz de energia. E aí são combinações de energia? São Você falou combinações. dragão, madeira e energia yang. Exato. Eles são sempre acompanhados? Quando acontecer ano do dragão de novo, vai ser também a madeira ou não? Não. Isso são combinações independentes? São combinações diferentes, porque provém da medicina tradicional chinesa. Tá. Nós temos os 5 elementos: a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. Né? Nós temos repetições a cada 12 anos de signos diferentes. E a cada 60 anos, então, vai rodar esses 5 elementos para cada animal. Então, eu posso ter, há 12 anos atrás, eu tive um dragão, mas que não era de madeira yang, né? Daqui a 12 anos, eu vou ter outro dragão com outro elemento. Tá. E assim vai fazendo essa roda, né? Entendi. Vai dando para nós esse tom. E aí são combinações diferentes e todas elas, claro que poderosas entre si, né? Sim. O que que a madeira traz, então, para o ano do dragão? A madeira, na medicina tradicional chinesa, ela fala muito de expansão, né? De criatividade. Né? A madeira, se você olhar o elemento dela na natureza, ela está sempre florescendo, ela está sempre trazendo essa esperança, né, de um novo florescer. Né? Ela pode ser expansiva se for uma polaridade yang, como nós temos nesse ano, ou ela pode ser um pouco mais delicada se ela for uma madeira yin.
né? Então, além disso, nós temos as polaridades dando esses tons para os elementos. Tá. Diferente se fosse um dragão de terra, por exemplo. Né? Um dragão de terra, ele teria uma particularidade um pouco mais consistente, um pouco mais conservadora. A madeira, ela traz esse dinamismo. Né? Na natureza a gente pode observar isso. Né? Então, apesar dela ser dura, ela é maleável, ela é moldável. Isso. O símbolo do bambu, né? Ele é flexível, mas ele é resistente. Que interessante. E o que a gente pode fazer, então, para trazer essas energias para a gente? Ter contato com esses elementos? Que tipo de prática no nosso dia a dia que a gente pode vivenciar essas energias? É muito interessante a gente ter conhecimento disso, porque aí a gente pode navegar conforme o fluxo. Nós temos esse fluxo esse ano, é uma tendência de energia que as ocorrências, né, aconteçam de forma mais dinâmica, de forma mais acelerada. Então, um ponto de atenção, por exemplo, que a gente possa ter mais cuidado com as nossas escolhas, com os nossos movimentos, que eles possam ser menos impulsivos, porque às vezes nós entramos nessa dinâmica, né? E a madeira, se você se deixar levar, ela deixa você até com um certo poder de aceleração. Tá. Né? Então, uma das formas de você passar bem por esse código de energia é você prestar atenção, fazer escolhas que façam sentido para você, dar prioridades, por exemplo. Que interessante. Rituais, elementos que a gente pode trazer para perto da gente também podem ajudar? Podem ajudar. Se você tem isso enquanto força, enquanto agregar essa atenção, por exemplo, a gente tem aqui alguns cristais, né? Alguns cristais, eles já trazem essa energia própria deles. Mas o que você pode fazer? Você pode imantar uma energia num cristal. E aí ele vai ser para você essa energia que você imantou nele, né? Na prática do Ano Novo Chinês, nós também temos tradições. Então a gente tem, por exemplo, do envelope vermelho. Ai, conta pra mim do envelope vermelho, é tão bacana. O envelope vermelho, a gente tem a prática de entregar, principalmente para crianças e jovens, algum dinheiro dentro. A gente coloca a nota aí coloca dentro. Coloca nota, coloca moedas, enfim. E, enfim, é uma tradição. Coloca uma mensagem. Pode colocar uma mensagem. O Ano Novo Chinês, ele vem com esse aspecto desse tom vermelho, dessa vibração. Né? A mitologia chinesa é muito interessante. Ela fala que muito tempo atrás, um ancião de uma vila, ele queria afastar os maus espíritos. Então ele trazia todos os elementos vermelhos para sua aldeia, para colocar na porta das casas. Ele dizia que afastavam os maus espíritos. Né? Então isso foi se agregando, né? Foi assimilando na cultura, e até hoje a gente tem essa prática, tanto dos envelopes que são vermelhos, quanto usar as roupas que são vermelhas. Usar vermelho também é muito bom, então, nesse momento. É sinal de boa sorte para os chineses. É verdade que o branco para eles é totalmente vetado nessa época? Sim, porque a simbologia para eles é diferente, né? O branco é uma simbologia de luto. Ah, eles usam o branco no luto. Exatamente. Então aí o envelope, quando acontece um falecimento, o envelope para entregar para alguém vai ser um envelope branco. Entendi. Que é o sinal da passagem, então, né? Isso, é o sinal da passagem. Agora, qual que é o significado para eles, assim? Assim como pra gente, quando a gente vira o ano, que a gente tem toda essa energia de renovação, essa esperança, né, que rega o nosso coração, né, na passagem do ano. O que significa essas festividades? Tem essa questão da lanterna, as danças. Como que eles vivenciam isso e o significado para eles também tem a ver com isso? Também é renovação? Também é passagem de ciclo? Sem dúvida, sem dúvida. A tradição chinesa, para eles, tudo é encarado como ciclos, né? Eles olham muito para a natureza. Então, a natureza, eles se apropriam desses fenômenos naturais para colocar no seu dia a dia, no seu cotidiano. A medicina tradicional chinesa é muito baseada nisso, né? Nos ciclos. Né? Então, usar o vermelho, por exemplo, soltar fogos de artifício, essas danças potentes do dragão que a gente vê, nada mais é do que tentar trazer esse dinamismo, né? Essa potência de vida, esse desejo de trazer uma renovação, algo novo que faça diferença. Então, é verdade, a gente vê bastante vermelho nas ruas, sim. né?
Que é muito interessante. Agora, a China é um país vibrante. imenso, né? Eles têm uma tradição parecida de um lugar para outro ou eles costumam, muitas vezes, comemorar de formas diferentes? Eles costumam comemorar de formas diferentes, embora tenham a base em lendas e em mitos, né? Como eu te falei desse ancião, por exemplo, que traz. Em cada partezinha eles têm uma particularidade, por exemplo, né? Então pode variar sim. E até de país para país. Porque a gente tem aqui, por exemplo, no Brasil, tem muitos chineses. Tem. Então tem uma particularidade de comemoração aqui que pode ser diferente em outro lugar, né? Em outra região. Na Liberdade a gente tem bastante comemoração também, Isso. né? Do Ano Novo Chinês. Isso mesmo. Fica ali essa cultura oriental, né? Podemos dizer que até misturada, porque é o Ano Novo Chinês, né? Apesar do bairro da Liberdade ter sido colonizado por japoneses, mas tem a presença forte dos chineses por aqui também, né? Tem sim, tem sim. É muito bonito. Agora, qual é a explicação do horóscopo chinês ser todo representado por animais? Outra lenda, então, vem por aí. Ah, Diz, então, né, o mito que Buda esteve para fazer uma festa e ele convidou os animais. E vieram 12 animais para essa festa. Então, os 12 animais, olha só, estão aí. Rato, o búfalo ou boi, o tigre, o coelho, a serpente ou cobra, às vezes, né? O dragão, o cavalo, a cabra, o macaco, o galo, o cão e o javali, ou popularmente conhecido como porco. tá. Cada um desses animais trazem códigos de energia. Então, é o que a gente fala assim, por exemplo, o rato traz um código de água, né? Porque o elemento que ele traz em si é baseado no elemento água. O que significa isso? Os movimentos do rato são muito dinâmicos, né? A gente pode falar que o rato é muito curioso, muito hábil. E assim, por aí vai para cada animal, trazendo esse código de elementos. E isso realmente interfere na personalidade, na forma como a pessoa encara as situações, os desafios da vida? Porque a gente comumente diz, eu não sei se é o correto, por exemplo, eu sou do signo no horóscopo chinês, o meu signo seria cavalo. Certo. Tá certo dizer dessa forma? E vou além na pergunta. A energia desse animal também tem essa impregna na minha vida de alguma forma? Eu tenho essa influência na minha vida? Certamente, com certeza tem. E outra coisa, nós não temos apenas um animal pela astrologia chinesa. Com um pouquinho mais complexo, nós temos 4. Porque Olha. nós temos o animal do ano, do mês, do dia e da hora. Nossa! Aí tem que fazer uma combinação. Combinação, relações, cada animal traz um elemento, um código de movimento, de tendência de energia, de entendimento do mundo. E cada de um influencia comportamento. numa situação diferente da vida. Isso, exatamente. Olha só! Exatamente. Claro que o ano que você nasceu, ele é a parte mais externa da sua personalidade e a mais forte, podemos dizer também. É como todo mundo te reconhece, porque é a parte mais externa sua. Se você nasceu num ano de cavalo, quem olha para você entende uma personalidade que tem mais impulsividade no seu movimento, gosta de aventura, por exemplo. Mas também vai depender do qual elemento você traz no ano que você nasceu. Ah, entendi. Se você é um cavalo de fogo, você tem uma particularidade. Se você é um cavalo de água, você tem outra. Olha que bacana. Então tem realmente que se fazer um estudo bem mais aprofundado, né? Sim. De qual foi o elemento, de qual foi a energia que Seguramente. atuou naquele ano em que você nasceu. Para saber, não é tão simples assim, eu sou cavalo, então, né? Exatamente. Que não é tão interessante, simples gostei assim. demais. Agora, como é que a gente pode ter, para quem está querendo canalizar para isso nesse ano, como ter prosperidade no ano do dragão? Muito interessante essa pergunta. Eu gosto de, antes de responder, sincronizar e dar o conceito de prosperidade. Né? O que você entende por prosperidade? Eu entendo como uma coisa bem ampla, porque as pessoas falam de prosperidade com relação à questão financeira exclusivamente. Normalmente se entende prosperidade com isso. Eu considero que uma pessoa próspera, e quando eu desejo prosperidade para alguém, eu estou colocando isso num ambiente muito amplo. Né? Prosperidade são todas as coisas boas e positivas que a gente pode ter na vida. Perfeito. Dá para entender dessa forma? Com certeza, Que e eu bom. acho que é isso, é uma complementariedade, né? A prosperidade, ela também está relacionada com o seu bem-estar, com o seu relacionamento, né? Com a sua saúde.
Então, a sua pergunta, ela envolve tudo isso, né? Como a gente busca essa prosperidade, mas que a gente tenha sempre essa complementaridade de bem-estar, de movimentos mais favoráveis para cada um, né? Então, eu penso que esse ano de Dragão, como ele é um ano super exigente em termos de movimento, de dinamismo, das demandas externas, para você manter esse foco e essa prosperidade, né, tanto interior quanto exterior, porque também não há problema nenhum em a gente expandir isso. Claro que vai também representar nossa prosperidade material, Queremos financeira, também. queremos, né? Quando vem a gente adora. Saudável, sadio, né? Então, aliar isso é você entender esse código de energia que o ano está trazendo. Então, alinhar com essas demandas para deixar você de modo a conseguir um movimento mais dinâmico, porém respeitoso com a sua constituição de energia, que você não vá além dos seus limites. E o dragão, a energia do dragão, muitas vezes ela pode impor isso, que você vá além. Então é muito interessante que a gente reflita sobre isso, né? Por isso que no início eu falei, coloque prioridades, né? Veja o que faz sentido para você, porque se você trabalha dentro dessa dinâmica que é sua, com certeza a fluidez, né, nos outros âmbitos da sua vida, você vai trabalhar melhor, você vai ter essa retribuição melhor, né? Então, uma pessoa próspera é essa complementariedade toda, né? E acho que a prosperidade financeira é justamente consequência disso tudo, né? Certamente. Acho que a energia do dinheiro é uma energia mais densa, né? Que quando a gente consegue esse equilíbrio, né, entre as outras áreas, eu acho que a prosperidade financeira acaba vindo naturalmente, né? Pronto. Isso mesmo. Interessante, gente. Agora, qual é a diferença entre o Yin e o Yang? O que significa essa regência de Yin e Yang na vida da gente? Bom, o Yin e o Yang são duas polaridades de movimento do universo, né? A gente tem aí então o símbolo do Tao, que vem do taoísmo, uma filosofia antiga chinesa que tem um modo de compreender o mundo e de ver as imagens do mundo. Essas duas particulares, elas são o Yang, por exemplo, é uma energia expansiva e é uma energia de criação. O Yin é uma energia de conservação. Então, tudo que é criado pelo Yang, o Yin vai conservar, vai fazer essa manutenção, né? O Yang, nós podemos dizer também que ele é um movimento para fora, expansivo. Ele é iluminado. O Yin é um movimento mais interiorizado, ele é mais restringido, né? Enquanto o Yang, por exemplo, é o dia, o Yin é a noite. Então, na própria natureza, nós temos essas diferenças. O dia, o verão é Yang, o inverno é Yin, né? Uma pessoa de cavalo mais extrovertida, ela é mais Yang, a gente já consegue perceber, né? Uma pessoa mais introvertida, ela traz uma energia mais Yin no seu movimento, na sua ação e no seu modo de sentir também. Nós podemos perceber essas duas polaridades, tanto no macrocosmo quanto no microcosmo, né? Nos fenômenos da natureza, quanto nas ações do próprio homem. Tá. Agora, quando o ano do animal coincide com o ano daquela pessoa, significa que ela vai ter um ano mais propenso a essa prosperidade que a gente acabou de comentar? É um ano em que essas energias positivas, elas ficam potencializadas? Por exemplo, quem é do dragão nesse ano, o que acontece? Essa pergunta é ótima. Quando você está no seu próprio ano, né, do seu animal do zodíaco, você vai receber essas energias de forma muito mais intensa. Você vai estar mais sensível realmente aos fatos que virão, né? Então, tudo que é de bom você vai sentir ótimo, né, maravilhoso, você vai se sentir com essa expansividade toda, mas também ao contrário. Né? Então, por isso que eu falo, conhecer essas dinâmicas de energia é fundamental para você conseguir alinhar e manter um padrão mais ou menos equilibrado, não se deixar ir tanto pelos seus altos e baixos. Porque quem está no ano do seu próprio animal, se não tomar cuidado, vai para os altos e baixos, vai para os extremos. É muito mais fácil a pessoa se desequilibrar. Muito mais fácil. Olha só. Porque ela se identifica com a energia que está no ano. Que está em volta dela o tempo todo. E ela já tem isso nela. Ela já tem isso nela. Olha só. Então, a gente pode dizer que o ano,
por exemplo, quando chegar o ano do cavalo, que é o meu, vai ser um convite a eu me olhar mais, Isso, a eu me perceber mais. sim, sim. É um ano para uma autoanálise mesmo e conseguir colocar isso. tudo no lugar. E é uma boa oportunidade de autoconhecimento, porque você vai identificar as coisas que vão estar no externo como o seu próprio movimento. Então você pode, em certos acontecimentos, favorecimentos para você refletir sobre isso, né? Pensar sobre sua ação, se Sim. está exagerada ou se você consegue equilibrar melhor isso. Tá. Agora, todo esse estudo, esse conhecimento que é tão rico, né? E tão interessante. Aliás, se vocês ficaram com dúvidas sobre qual é o seu signo no horóscopo chinês, é muito simples, né, de fazer essa pesquisa, essa consulta, para saber o signo, assim, dessa forma mais crua, né? Sim. É só colocar no Google que aparece com O facilidade. ano de nascimento, sim, Rê, Aham. mas é interessante você pegar a data. Se você nasceu, por exemplo, entre 21 de janeiro e 21 de fevereiro, ver se você já está no ano mesmo em questão. Porque, por exemplo, esse ano, quem nasceu no dia 9 de fevereiro, pelo calendário lunar, ainda não é dragão. Ah, então tem que combinar. Tem que combinar. Ver o dia que está abrindo o Ano Novo Chinês, que tem todas essas relações de fenômenos da natureza, Aham. né? E ver se já abriu esse ano em questão. Por exemplo, quem nasceu, eu nasci dia 15 de janeiro de 72, mas o meu ano não é 72, é 71. Então eu vou olhar um ano anterior, Porque ainda não tinha porque virado. não virou o ano. Então isso é uma pegadinha, porque às vezes você vê algumas tabelas que não consideram isso. Então as pessoas que nasceram até março estão nesse risco, podemos dizer assim? Até 21 de fevereiro. Até Isso, fevereiro. Isso, Tá. Final de fevereiro, vamos deixar mais... É melhor olhar, então. Se já abriu o ano, Quando que aquele ano, que dia foi o ano novo dia que chinês, mudou, isso, naquele ano que a pessoa naquele ano em nasceu. questão. Entendi. Mas agora de março em diante, as pessoas é só olhar Já dessa é o forma an- assim crua, só já é o olhar. ano Isso. cravado. Isso mesmo. Legal. Essa tabelinha a gente colocou aqui, mas de repente, se você em casa não conseguiu identificar, eu tô vendo todo mundo apertando o olhinho. Ai, que maravilhoso. Oh, mas Cauli, todo mundo apertando o olhinho para tentar enxergar qual é o ano que nasceu, para se identificar aqui. A gente vai colocar também, estamos colocando aqui em GC para vocês identificarem, mas também vamos colocar nas nossas redes sociais para você ir lá e dar uma olhadinha, né, para começar a identificar isso. Essa é uma cultura muito antiga, né? A gente tem ideia de quando surgiu esse estudo dessas energias e o calendário desenhado dessa forma? A gente tem um estudo que é um dos mais antigos, né, da humanidade, vamos dizer assim, que é o I Ching. O I Ching, então, é um código ancestral que ele já vai formulando o entendimento dessas energias de criação do universo. Cada escola de astrologia vai ter a sua data. Tem escolas de astrologia que tem para mais de 2000 anos, por exemplo. Né? Então, você veja, tem estudos muito anteriores a algumas astrologias ocidentais, por exemplo. Né? Então, tem variações. Tá, Tem variações. entendi. A Pataline está fazendo uma pergunta aqui para você. Ela descobriu sobre o horóscopo chinês agora. Ela é tigre, ela é de julho de 62. Mas ela também é leão. Também sou de leão, no caso do horóscopo do nosso aqui, do nosso ocidental, né? Podemos chamar assim. Na minha vida senti a influência, mas gostaria de saber sobre os outros signos, os outros animais também influenciam sobre as pessoas? No caso, as outras energias também influenciam de alguma forma? E como ela pode descobrir isso? Para ela saber quais outros animais que ela traz na sua constituição de energia, ela precisa fazer um mapa de astrologia oriental chinesa. Aí eu consigo saber qual é o ano, mês, dia e hora de nascimento. Esses 4 animais. Esses 4 animais. E os outros não influenciam de alguma O forma? ano dela de nascimento, se ela é de tigre, influencia na personalidade dela. Um tigre, sim, Tá. com certeza. Então é provável que ela tenha um movimento mais instintivo quando ela quer conquistar alguma coisa, por exemplo. Né? O tigre, ele vai com garras quando ele deseja alguma coisa. Né? Então é interessante ela pensar também nas ações dela relacionados à razão e à emoção. Tá. E não ir só pelo lado instintivo, que o tigre tem muito isso, né? A demanda dele
É isso. Agora também depende do elemento que ela traz para esse tigre. Entendi. Tá certo. Então, só esses 4 animais que vão influenciar na vida das pessoas. Os outros 8 ficam de fora e só vão influenciar quando a gente estiver vivendo aquele ano. Exatamente, É isso? exatamente. Que interessante. Perfeito. Gente, que papo bom, eu adorei. Adorei te conhecer, viu, Adriana? Ai, obrigada. Aliás, a Marlene Prazer. está aqui pedindo para que você volte ao programa no futuro próximo para conversar com a gente sobre Feng Shui também. Que ótimo, obrigada. Tá bom? Obrigada pela ótimo. presença aqui. Quer fazer contato com a Adriana de Lima? Você vai lá no site www.adrianadelima.com e tem o Instagram também, né? Isso, Adriana de Lima Consultorias. A Adriana de Lima Consultorias lá no Insta para você seguir. Obrigada pela Eu que presença, viu? agradeço.